Então nós vamos falar um pouquinho da introdução do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Ele é o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Ele é o livro da revelação do Senhor Jesus. E nós vamos abordar alguns pontos interessantes, porque o Apocalipse ele é rico em revelações, símbolos, propósitos, e nos mostra que a história não caminha para o caos. Ela caminha para um fim glorioso com Cristo, amém? E o Apocalipse, ele não é um livro para você só adquirir o conhecimento. Ele é mais um livro para trazer uma preparação para a sua vida, amém? Ele é um livro para trazer uma grande preparação para a sua vida. Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3 e o verso 19, para o início aqui da nossa conferência, nessa segunda parte. Então vamos lá, Apocalipse. Eu vou tentar ser um pouco sucinto nos pontos que eu tenho que abordar aqui com os irmãos, rapidamente. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3 diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, quem aqui, irmãos? João. Este João, ele é o apóstolo amado, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, amém? O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado é aquele que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E o verso 19, que nós vamos encerrar, diz assim, escreve, pois, as coisas que vistes, guarde aí, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer, amém? As que hão de acontecer. Para iniciarmos, a assimilação profética do livro de Apocalipse, embora prenuncia uma esperança, irmãos, grandiosa para nós cristãos, ela também envolve um sofrimento e juízo. E eu gostaria, os bons de Bíblia aí agora, Apocalipse capítulo 10, verso 10, alguém leia para mim, só para que vocês possam entender neste momento um pouquinho sobre sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, verso 10. Pode ler. Tomei o vidrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Olha só, esse livro era o quê? Doce e... Então, olha só. Deus faz isso com Ezequiel, o profeta Ezequiel também. João, ele escreve dizendo que ele recebe esse livro, na sua boca ele foi doce, mas o seu estômago amargo. Então, o que isso significa? Embora o Apocalipse transmita para nós uma esperança maior, nele também está envolvido grande sofrimento e juízo de Deus. Amém? Isso é para tristeza nossa? Não, para nossa alegria. Tem gente que fica com medo, às vezes, de ver como o mundo está caminhando, né? Irmãos, para nós que esperamos em Cristo, nós levantamos a mão para o céu e dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos que ter sempre essa esperança de acreditar que Cristo, Ele buscará a sua igreja e que Ele voltará em prol do seu povo. Amém? Apocalipse capítulo 1, verso 3, está falando de ler, ouvir e o que mais? Guardar. Apocalipse capítulo 1, verso 3, está falando de ler, ouvir e guardar. O que é ler? É você... Vou pegar aqui. O que é ler? É você conhecer e reconhecer. Vocês acreditam que essas palavras do Apocalipse é um livro que foi a revelação do Senhor Jesus Cristo ao seu povo, à sua igreja? Amém? E ouvir. Na questão de ouvir, é prestar atenção, perceber o que alguém está falando. Ou seja, perceber o que está falando. E guardar vem no sentido de conservar. Então, olha só o que a Bíblia está nos mostrando. Primeira coisa, a Bíblia está nos ensinando no livro de Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, amém?
Onde João havia escrevido esse livro? Em Patmos. O que era Patmos? Uma ilha rochosa que servia de aprisionamento. João, ele passou a sua vida, o resto da sua vida em Éfeso e ficava aproximadamente ali, que Patmos está na região da Grécia, ficava aproximadamente 55 quilômetros de Éfeso. João estava exilado na ilha de Patmos quando, naquele local, ele recebe as revelações do Apocalipse. Então, quando nós entendemos que o Apocalipse é para você ler, ouvir e guardar, quer dizer, você tem que conhecer os textos bíblicos, você tem que perceber, né, o que está falando, não é só ler, né, é você perceber o que Deus está querendo nos mostrar através deste livro. E além de conhecermos, percebermos, nós temos que conservar esta palavra, amém? E nós conservamos essa palavra sempre pregando nos púlpitos, sempre falando deste amor de Cristo, fazendo uma conferência como essa. Nós temos que sempre alertar o povo com respeito ao arrebatamento, à volta de Cristo e às coisas que virão acontecer. Só que o Apocalipse, por mais que ele seja uma revelação do Senhor Jesus Cristo com respeito às coisas futuras, alguém leia para mim Apocalipse 1:19. Apocalipse capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que virem, as que são e as que depois dessas há de acontecer. Olha só, eu vou dividir aqui pra gente aproveitar mais o quadro. Repete pra mim, dá, por favor? Escreve as coisas que tem visto. Peraí, ó, as coisas que vistes. O que mais? As que são As que são. E a? e as que depois dessas hão de acontecer. Olha só, o livro do Apocalipse, então, ele é dividido em coisas passadas, as que são, que é presente, e hão de acontecer, que é futuro. Isso é uma base. Por exemplo, quando mostra aqui sobre Cristo, que padeceu, que com seu sangue justificou nações e comprou povos, tribos e línguas, está falando de coisa que estava acontecendo ou que já aconteceu? Que já aconteceu. Quando nós observamos nos primeiros capítulos falando das 7 igrejas da Ásia, ali é coisas que aconteceu ou coisas que estavam acontecendo? Estava acontecendo naquela época, amém? E aqui eu abro um parênteses para dizer que embora as cartas para Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, né, Laodiceia, embora as cartas sejam especificamente para essas igrejas, a mensagem não é só para elas, a mensagem é para todo o povo de Deus, ou seja, isso abrange até para os nossos dias, amém? Então, o entendimento do Apocalipse que nós temos nesta noite é entender que o Apocalipse, ele tem coisas que já aconteceram, ele foi relatado de coisas que estavam acontecendo, e também estava relatando de coisas que iriam acontecer. E sobre as coisas que vão acontecer é o que nós vamos abordar. Nós vamos abordar hoje sobre os 7 selos. 7 selos nós vamos abordar hoje. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Queridos, quando nós falamos dos 7 selos, nós entendemos um grande mistério da parte de Deus, porque esses 7 selos, eles estão identificando sobre o julgamento divino e o juízo de Deus. Só que ninguém era digno de abrir e desatar os 7 selos. É a partir dos 7 selos que começa a grande revelação de Deus com respeito ao juízo de Deus na grande tribulação. Amém? Lembrando que a grande tribulação, como foi falado pelo professor Jorge, aborda um período, né, de 3 anos e meio, junto com 7 anos, amém? E aqui nós vamos abordar com respeito aos selos. Eu gostaria que alguém abrisse para mim, aí lesse para mim, que está um capítulo antes, capítulo 5, verso 5 de Apocalipse. Leia para mim, por favor. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Queridos, o único digno de desatar... Na verdade, João fala que nem olhar para o livro podia. E João começa a chorar, porque era necessário a revelação do Apocalipse. E quando João começa a chorar, o anjo fala com ele: não chores.
Eis aí, né, o leão da tribo de Judá, que morreu e é digno de desatar. E a partir daí que começa a desatar, cada selo é revelado aquilo que vai trazer para nós estar atentando. Quando a Bíblia fala que Jesus, o dia do Senhor, ele virá como ladrão, virá para a igreja? Jesus virá como ladrão para a igreja? Quem acredita nisso? A Bíblia fala que esse dia será como ladrão? Vai ser para a igreja? Claro que não, né, irmãos? Claro que não, porque ninguém fica ali todo dia esperando um ladrão entrar na sua casa. O ladrão, ele entra, né, quando a pessoa está desprevenida. E a igreja, ela está prevenida. E como é que ela está prevenida? Com a profecia. Bem-aventurado é aqueles que guardam as palavras desta profecia. Então, quando Jesus ele desata os selos, ele nos dá uma esperança. E além de nos dar uma esperança, ele está falando assim, eu estou dando uma esperança, eu estou te dando um manual para você entender quando essas coisas vão acontecer. Está aqui para vocês. Coisas que o mundo não consegue compreender. Amém? Coisas que o mundo não consegue compreender. Um único digno. E aí é desatado o primeiro selo. O que é o primeiro selo? Lê para mim aí, Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. E quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 querubins dizer em voz como um trovão: vem que vê. E olhei e vi que vinha um cavalo branco, e que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Aqui é a revelação dos selos com respeito ao Apocalipse. O primeiro selo revela o cavalo branco, amém? Revela o cavalo branco e o seu cavaleiro. Quem é esse cavalo branco e o seu cavaleiro? O anticristo, amém? O anticristo, ele é esse cavaleiro do cavalo branco, ele simboliza o anticristo. E por que branco? Mas branco, pastor, não tem nada a ver com Cristo, não, irmãos. Branco aqui, porque uma das características do anticristo, e aqui é bom nós atentarmos, uma das características do anticristo é ministrar ou pelejar pela paz, primeiramente. Uma das coisas é fazer um pacto, fazer uma aliança, amém? Abre aí alguém para mim rapidamente, Daniel capítulo 9, acho que se não me engano, verso 27. Abra para mim e leia, por favor. Daniel 9, 27? Acho que se não me engano está no 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações verá a sua luz, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só para você ver. Então, ele faz um acordo de paz. Uma das características para a gente entender como o palco dos fins dos tempos está se desenvolvendo para que o anticristo ele se manifeste é um governo universal. É alguém que domine paz. Alguns que falam, é Trump, não sei quem. A gente não pode dizer quem possa ser. A Bíblia está nos mostrando que esse anticristo, ele só pode ser manifestado quando o que o professor Jorge falou? Quando a igreja for arrebatada. Amém? Quando o Espírito for com a igreja. Depois disso, o Espírito só age em forma de facultativa na grande tribulação. Então, aqui é a revelação do Apocalipse, do anticristo. Então, no primeiro selo, não tem muito para a gente demandar, não. No primeiro selo. Segundo selo, lê para mim, verso 3 e 4. Abriu o segundo selo, ouviu o segundo selo, e vem, saiu o cavalo dele, o seu cavaleiro, unidade, tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi dada. Aqui está falando de guerra. Aqui está falando que nesse selo está mostrando que haverá guerra e derramamento de sangue nesse segundo selo. Só que essa guerra aqui não é só guerra de nações. Nesse segundo selo que o Cordeiro desata, ele nos mostra que vai acontecer derramamento de sangue. E como é que esse derramamento de sangue é apenas com guerra entre as nações? Não, somente. Aqui está falando de conflitos armados, irmãos. Aqui está falando de caos social. Amém? E quando aborda essa questão da espada, na tradução, no original mostra até que é uma espada curta, ou seja, que é para golpear próximo ou perto.
Isso está demonstrando que no momento que é desatado esse segundo selo e esse derramamento de sangue, nessa época vai ser tirado a paz da terra. E o que é ser tirado a paz da terra? Nesse momento haverá uma guerra civil uma guerra civil generalizada no meio do mundo. Ou seja, pessoas com perseguição religiosa, pessoas destruindo casas, ou invadindo supermercados. Vai ser um caos, mas vai ser um caos mundial. Amém? Vai ser um caos mundial. Esse segundo selo está nos mostrando então que isso aqui é uma revelação onde vai ser tirado a paz da terra, não só através das próprias guerras, mas também de conflito social, de anarquia. Amém? E aí nós vamos para o terceiro selo. Nós vamos para o terceiro selo. Leia para mim no terceiro selo, versos 5 e 6 aí, alguém por favor. Eu abri o terceiro selo, e o terceiro selo vem dizendo: vem, então vi, e eis o cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não do azeite. Olha só, queridos. Quando esse terceiro selo ele é desatado, aqui está mostrando que nessa época haverá crise alimentar. Haverá crise alimentar. Agora você imagina para você ver uma coisa, porque esse terceiro selo ele está associado ao segundo selo. Porque normalmente quando há esses conflitos civil, de guerra e conflitos interpessoais, normalmente gera anarquia, e gerando essa anarquia, normalmente ela gera escassez de alimento. Então nessa época, quando essa profecia começar a se cumprir, o que haverá? Haverá uma crise alimentar no mundo. Só que quando nós falamos de crise, nós falamos assim, pastor, mas hoje já existe tantas coisas como até guerra, até anarquia, mas a profecia que está falando com respeito ao Apocalipse vai enquadrar a questão global, irmãos, amém? Vai enquadrar a questão global. Então quando nós falamos do terceiro selo, que ele está sendo desatado, está falando de crise alimentar. O que significa? A balança simboliza alimentos que estão racionados ou vendidos a preços inflacionados. Nessa época, os preços vão ficar inflacionados. Sabe o que é o preço ficar inflacionado? Ir lá para cima. Um pacote de feijão vai custar R$150, sei lá quanto. Vai ser inflacionado, nessa época vai ser inflacionado. Isso estou falando de um alcance global da profecia, amém? Um alcance global. Acontece isso aí, né? 2027 acontece isso aí. A questão do tempo aqui da profecia do Apocalipse, Aí, quanto a essa coisas que está acontecendo atualmente, coisas que vai cumprir no Apocalipse, não se compara, irmão, o que é pandemia, o que é essas coisas? A Bíblia nos mostra que essa provação nunca se viu e o mundo nunca passou por ela, amém? Então vai ser uma coisa muito terrível nessa época. Então a crise alimentar. E essa crise alimentar, nós entendemos o quê? Aí está falando de um denário. Lê para mim, você aqui leu, Gabriel? A parte do denário, lê para mim novamente. Eu vi com uma voz no meio de 4 seres viventes, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não do azeite. Olha para você ver, um denário era um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quer dizer, a pessoa ela vai ter que trabalhar o dia todo para uma alimentação. Então, a crise alimentar nessa época, ela será severa. Agora, é interessante, porque a Bíblia está falando para não danificar o azeite e o vinho. Amém? Não danificar. E aqui são alimentos que eram muito especiais na época bíblica. Azeite e vinho eram alimentos muito especiais naquela época, que tem 2 sentidos aqui, irmãos, tem 2 sentidos aqui. O primeiro é você entender que mesmo diante do juízo de Deus, Deus é tão misericordioso que o juízo dele sobre a terra é parcial, amém? Você vai reparar que as profecias do Apocalipse estão falando de terça parte, quarta parte da terra, e aqui está mostrando para o vinho e o azeite e o vinho não ser danificado.
Amém? Não ser danificado. E além de nos mostrar que Deus, nessa época, sempre vai usar de misericórdia e vai trazer uma porta de escape, esse vinho e azeite nos mostra que na grande tribulação também haverá um movimento espiritual. Porque haverá também salvação nessa época. Amém? Haverá salvação nessa época. Por mais que a igreja ela foi arrebatada, nessa época ainda haverá um movimento espiritual. Na verdade, o próprio Apocalipse ele já é um grande movimento espiritual. Amém? E aí nós vamos passar pelo quarto selo. Está nos versos 7 e 8. Alguém leia, por favor, para mim. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto querubim que dizia: vem e vê. E olhei e vi que apareceu um cavalo amarelo, porque estava sentado nele, chamava-se Morte, e o Hades que seguia. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com as enfermidades, pestes e com os animais selvagens da terra. Olha só, aqui, né, Thanatos, na personificação da morte, ele está causando, nesse cavaleiro amarelo, está causando doença, morte, aqui está no sentido de decomposição. Olha só para que você possa entender sobre essa questão do juiz de Deus. Aí aborda a questão da espada, fome, não é isso que está aí? O que mais? Peste e animais selvagens. Aí está abordando a espada, ou seja, neste quarto selo, nós aprendemos que ele sendo desatado está mostrando que haverá a espada, guerra e violência, como já está mostrando nos outros selos. Guerra e violência. A fome, nós não precisamos nem abordar, que é a escassez severa de recursos. E também a mortandade, que inclui pragas e epidemias e doenças. E o segundo, feras da terra. Isso pode representar, irmãos, tanto animais selvagens como governos tiranos. Alguns estudiosos têm entendimento que também pode significar rebeldes. Mas o interessante desse juízo de Deus, nesse quarto selo que é desatado, o interessante é que essas punições de Deus já foi relatada pelo profeta Ezequiel. Abra para mim aí alguém. Ezequiel capítulo 14, verso 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus quatro malditos, a espada, a fome, a besta, as feras e a peste contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Olha só, isso já era um meio que Deus usava para punir o seu povo. E aqui esse juiz de Deus, ele está aparecendo quando esse quarto selo ele é desatado. Então, o quarto selo está falando de morte. Amém? Na personificação aqui de Thanatos. Quinto selo. Oi? Está falando de morte. Morte por espada por esse juiz aqui. Ó. Morte por espada, fome, peste e animais selvagens. Vocês estão compreendendo, irmãos? Tá tranquilo, né? Nós vamos passar pelo quinto selo. Misericórdia. O domo aqui tá. Pelo quinto selo. Lê para mim do verso 9 ao 11. Pode ler. E havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar as almas do que por amor da palavra e por amor da decepção de terra e clamavam com um grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Irmãos, olha só. Esse quinto selo está mostrando sobre as almas que elas estão debaixo do altar. E aqui eu queria abordar algo importante com os irmãos. Gostaria de pedir, Jorge, lê para mim Levítico capítulo 4, verso 7. Olha só, nós vemos o quinto selo, tem almas debaixo da onde, irmãos? Do altar. Vamos ver o que significado tem essas almas debaixo do altar. Para nós entendermos isso, nós vamos ler Levítico capítulo 4, verso 7. O sacerdote também derramará o sangue sobre os chifres do altar, o inciso, que está na fila de reunião, perante o Senhor. E depois derramará todo o sangue do novilho na base do altar de sacrifícios, que está na entrada da fila de reunião. Olha só, o sangue da vítima do animal, ele é derramado depois na base do altar.
Amém? Onde estavam esses mártires? Debaixo do altar. O que significa isso? Eles morreram na onde? Na grande tribulação. Ok? Significa que esses mártires que morreram na grande tribulação, os sacrifícios dele foram aceitos diante de Deus. É um dos significados também debaixo deste altar. Significa também que a morte desses mártires foram algo que Deus recebeu como sacrifício, né? Morreram em fidelidade ao Senhor. E quando é abordado até quando, ó soberano, não expressa aqui um sentimento de vingança, não, mas de justiça, amém? Um anseio por justiça. Então, o quinto selo, nós vemos que ele é desatado, e nós vemos que nesse quinto selo mostra que na grande tribulação haverá mártires, amém? Que entregarão as suas próprias vidas por amor a Jesus. Sexto selo. Nós vamos pelo sexto selo que está nos versos... Jorge, está aí? Você podia ler para mim? Do verso 12 ao 17. Aí está abordando sobre o sexto selo. Enquanto abriu o sexto selo, vi quando houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e toda a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira é sacudida por um vento, e deixa cair os seus figos imaturos. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando é enrolado, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Pode continuar? Pode continuar. E os reis da terra, e os magnatas, e os capitães, e os ricos, e os poderosos, e os servidores, e os autossuficientes, esconderam-se nas cavernas e nas penhas dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e ocultai-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, que é chegado o dia da grande ira deles, e quem poderá sobreviver? Olha só, o sexto selo, se vocês forem observar, ele passa por uma transição de consequência. Amém? O sexto selo, transição de consequências. Agora você vai observar que essas consequências, elas não são apenas humanas, espirituais indiretas. Elas agora é uma manifestação cósmica e cataclismas que vai acontecer naquele momento. Alguém leia para mim aí, Joel capítulo 2, verso 10. Joel capítulo 2, verso 10. 2:10. Diante deles, treme a terra e o céu se abala. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Olha só, Joel está profetizando, então, sobre essa questão do sexto selo ser desatado para mostrar que nesse momento haverá manifestações cósmicas e cataclismas, como terremotos e grandes coisas acontecendo. Queridos, o sexto selo aqui, um juízo de Deus de forma total, cósmica, universal e inescapável. Amém? Então o sexto selo, ele aborda então essa questão de que haverá, em vez de ser uma manifestação direta à humanidade, né, ou indiretamente para a humanidade, aqui vai ser algo como cataclismas. E no capítulo 7, lê para mim aí alguém, capítulo 7, verso 1, vai dar uma pausa na questão dos selos para falar dos selos, para falar um pouco sobre a justificação e algumas personagens importantes aqui. O primeiro que nós vamos encontrar aqui então é os 144 mil. Pode ler isso. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando o seguro dos 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Só um. Olha só, capítulo 7 está falando, então, capítulo 7, capítulo 7, verso 1. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, desde o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles dos quais convidaram a fazer, dando a terra ao mar. Continua. Não danifiquemos nem a terra nem o mar, nem as águas, até selarmos na fronte e no céu do nosso Deus. Continua. Pode ler. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, e todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rúben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Asa, 12 mil,
da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Sacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Aí não aparece nem a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim. Esses 144.000, alguns querem interpretar que eles serão... não, aqui está falando é um número simbólico e que não são judeus. São judeus e são pessoas especiais e específicas. Com essas pessoas, eles não, esses 144.000, eles não tiveram relação nem com mulheres. Amém? Então, eles têm... A gente não sabe especificamente qual vai ser a função desses 144.000, mas eles acompanham o Cordeiro de Deus, por onde quer que vá. Amém? Eles acompanham o Cordeiro de Deus. Isso aqui é apenas uma pausa, amém? Como a gente está estudando o Apocalipse, o capítulo 7 é como se fosse uma pausa, para falar de quê? Dos 144.000 e falar de uma multidão que o Senhor havia comprado. Verso 9 diz assim, do capítulo 7 que Deus está lendo. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Amém? Essas vestiduras brancas, irmãos, aqui, elas sempre vai trazer a simbologia de justiça e de salvação. Amém? Quando o Jorge abordou sobre a questão de estar nu, esses dias eu até preguei na igreja, quando o pecador ainda não se arrependeu e não se converteu, esse pecador é chamado alguém que está nu, ou seja, alguém que está em sua vergonha, afastado de Deus. Mas quando há a veste simboliza que esta pessoa agora é um pecador, mas um pecador arrependido que o Senhor justificou com o seu sangue. E o revestido é quando o que Jorge falou, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Amém? Só uma pausa rapidamente. E aí nós vamos abordar o sexto selo, o sétimo selo. Sétimo selo.